mais uma vez, meu nome é Ana Carla e dando continuidade às aulas do terceiro ano do ensino médio. Na aula de hoje nós vamos falar um pouco mais sobre a interseção das circunferências. Vamos resolver alguns exemplos para classificar em algum daqueles 5 casos. Determine em cada caso a posição relativa da circunferência 1 e da circunferência 2, lambda 1 e lambda 2. Então nós temos a letra A e a letra B. Claro que a gente só vai ter aqui 2 casos, né? Os outros casos você tem que fazer o mesmo raciocínio, tá? Então, vamos lá. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que comparar a distância entre dos centros e os raios, né? A soma e a diferença dos raios. Então, é isso que eu vou estar fazendo aqui. Para lambda 1, tá? Lambda 1, nós temos o seguinte, ó. Para lambda 1, que é x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 16, nós temos que a equação da circunferência ela pode ser vista assim, ó. X ao quadrado mais y ao quadrado menos 2ax menos 2by mais a ao quadrado mais b ao quadrado menos o r ao quadrado igual a zero. Essa aqui é a equação geral da circunferência. Eu posso passar aqui o r ao quadrado para o outro lado, tá? Mas eu não estou passando. Vou olhar para cá, ó. X ao quadrado mais y ao quadrado menos 16 igual a zero. Então, agora sim eu vou comparar, que todas as duas estão igual a zero. Observe, o termo que tem o x, aqui não tem. Então, menos 2a é igual a zero. O termo que acompanha y, aqui não tem. Então, menos 2b é igual a zero. Vou resolver a igual a zero, né? E b igual a zero. Então, nós temos que o centro 1 é 0 e 0. Agora, olhar aqui os termos independentes, ó, que é igual a menos 16. Então, a ao quadrado mais b ao quadrado menos o r ao quadrado é igual a menos 16. A ao quadrado mais b ao quadrado fica 0 ao quadrado mais 0 ao quadrado menos o r ao quadrado é igual a menos 16. Ou seja, o r ao quadrado é igual a 16. R é igual a raiz de 16. Ou seja, o raio 1 é igual a 4. Então, nós encontramos o centro 1 e o raio 1. Agora, nós vamos para lambda 2. Lambda 2, que é a circunferência 2, tem a equação assim, ó, x ao quadrado mais y ao quadrado mais 6x menos 4y mais 4 igual a zero. Do mesmo jeito, nós temos a equação geral, x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2ax menos 2by mais a ao quadrado mais b ao quadrado menos r ao quadrado igual a zero. Comparando, nós temos menos 2a. Ó, por que eu posso comparar? Porque o coeficiente aqui é 1, aqui é 1. Então, cuidado com isso, tá? Se não for 1, eu tenho que fazer a redução para transformar em 1. Então, menos 2a é igual a 6. Menos 2b igual a menos 4. É quem acompanha o x, quem acompanha o y. Vou resolver. O a é igual a 6 dividido por menos 2, que dá menos 3. O b é menos 4 dividido por menos 2, né? O menos 2 que está multiplicando passa dividindo. Então, isso aqui é igual a 2. Ou seja, termo independente a ao quadrado mais b ao quadrado menos r ao quadrado é igual a 4 aqui, ó, que é o valor que você tem aqui como termo independente. É igual a 4. Então, substituindo, vai ficar menos 3 ao quadrado mais 2 ao quadrado, é o que você encontrou aqui, menos r ao quadrado igual a 4.
Resolvendo, nós temos 9 mais 4 menos r ao quadrado é igual a 4. Cancela 4 com 4. Então, 9 é igual a r ao quadrado. Ou seja, r é igual a raiz de 9. O raio 2 é igual a 3. Então, nós temos o centro 2, que é menos 3 e 2. E temos o raio 2, que é igual a 3. E agora, fazendo a comparação. A distância do centro 1 ao centro 2 é igual a raiz, distância entre dois pontos, né? Ó, raiz, menos 3 menos 0, ao quadrado, mais 2 menos 0, ao quadrado. Isso aqui vai dar raiz de 9, menos 3 ao quadrado dá 9, 2 ao quadrado dá 4. Raiz de 13. Então, vamos fazer a aproximação. Se eu pegar 3 vezes 3 dá 9. Se eu pegar 4 vezes 4 dá 16. Então, a aproximação para baixo, nós temos aqui que é aproximadamente 3 alguma coisa, né? Nós também temos que a soma do raio 1 mais o raio 2, a soma R1 mais R2, vai ser igual a 4 mais 3, que dá 7. E que a diferença entre R1 e R2 é 4 menos 3, que dá 1. Certo? A diferença é 1. E aí a gente vai comparar a distância entre a soma e a diferença. Observe que a distância de C1 até C2 é menor do que o R1 mais o R2, porque 3 é menor do que 7, que por sua vez é maior do que o R1 menos o R2. Se eu colocar isso em módulo, mais ainda, né? Porque esse aqui é positivo, continua sendo positivo. Ou seja, nós temos isso aqui de afirmação. Olhando os 5 casos que a gente tem, tá? Para classificar essa circunferência, nós temos que essa é classificada, essas duas circunferências, elas são classificadas como secantes. Por que elas são secantes? Porque elas se tocam em dois pontos. A distância entre C1 e C2 é menor que a soma dos raios e maior que o módulo da diferença deles dois, da diferença entre os raios. Vamos para o outro exemplo, a questão B. Toda vez eu vou precisar fazer isso tudo? Se eu não tiver o centro e o raio de imediato, sim. Eu tenho que saber quem é o centro, quem é o raio, qual a distância do centro ao outro, a soma e a diferença entre os raios. Então, aqui, ó, lambda 1. Lambda 1, nós temos x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 18. Vamos comparar com x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2ax menos 2by mais a ao quadrado mais b ao quadrado menos o r ao quadrado igual a 0. Esse daqui fica x ao quadrado mais y ao quadrado menos 18 igual a 0. Comparando, assim como no item A, você já sabe que o A vai ser 0, que o B vai ser 0, porque não tem termos com x, tem termos com y, e que A ao quadrado mais B ao quadrado menos R ao quadrado é igual a menos 18. Como o A e o B, isso aqui dá 0, então nós temos que o menos R ao quadrado é igual a menos 18, ou seja, R é igual
r ao quadrado é igual a 18. Ou seja, o r é igual a raiz de 18. Nós vamos fazer a aproximação. Se eu pegar 5 vezes 5 dá 25, se eu pegar 4 vezes 4 dá 16. Então, aproximação por baixo, isso aqui é aproximadamente 4. Então, nós temos que o centro 1 é 0, 0 e que o raio 1 é igual a aproximadamente 4. Coloquei aqui e não coloquei aqui aproximadamente. Deixa eu só colocar. Então, aproximadamente 4. Vamos para a lambda 2. Lambda 2, nós temos o seguinte. Nós temos x ao quadrado mais y ao quadrado mais 20x menos 10y mais 124 igual a 0. Comparando com x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2ax menos 2by mais a ao quadrado mais b ao quadrado menos r ao quadrado igual a 0. Comparando com a equação genérica da equação geral, nós temos aqui que o menos 2a é igual a 20, né? Quem acompanha o x. Menos 2b é igual a menos 10. Resolvendo, nós temos que o a é 20 dividido por menos 2, que dá menos 10. E que o b é menos 10 dividido por menos 2, que dá 5. O menos 2 aqui passa dividindo. Temos também que a ao quadrado mais b ao quadrado menos r ao quadrado é igual ao termo independente 124. Então, aqui substituindo vai ficar menos 10 ao quadrado mais 5 ao quadrado menos r ao quadrado é igual a 124. 10 ao quadrado dá 100, 5 ao quadrado dá 25, o 124 passa negativo, o r ao quadrado passa positivo. Então, vai ficar 125 menos 124 é 1. Então, r ao quadrado é igual a 1. Isso quer dizer que o r é igual a raiz de 1. Que isso aqui vai ser igual a 1. Ou seja, nós temos que o centro 2 é menos 10 e 5. E que o raio 2 é igual a 1. Então, fazendo as comparações, então nós temos que a distância de C1 até C2 é igual a raiz quadrada menos 10 menos 0 ao quadrado, 5 menos 0 ao quadrado. Isso aqui vai dar raiz, 10 ao quadrado 100, 5 ao quadrado 25, raiz de 125, aproximando. Se eu pegar 12 vezes 12, dá 144. 11 vezes 11, 121. Então, aproximando por baixo, isso aqui é aproximadamente 11. E comparando os raios, primeiro aproximadamente 4 e aqui deu 1, né? Então, se eu pegar a soma R1 mais R2, nós temos que é 4 mais 1, aproximadamente, né? Isso aqui é aproximadamente 5. E aqui é aproximadamente 4 primeiro. E nós temos que o R1 menos o R2. O R1 menos o R2 é 4 menos 1. Isso aqui é aproximadamente 3, né? Aí, comparando com a distância entre os centros, observe que a distância do centro 1 ao centro 2 é menor, ou é maior, né? É maior que R1 mais R2. Então, a distância entre os centros é maior que R1 mais R2. Então, quando isso já acontece, é porque essas circunferências
elas são exteriores. Então, classificar em um dos 5 casos é você fazer isso, tá? Nossa aula fica por aqui, espero que vocês tenham entendido e tenham gostado da aula.